Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e vamos para a análise pós-jogo. Vasco 2, Palmeiras 2 no Maracanã. Um jogo que foi até agradável de se assistir, né? Maracanã lotado, domingo à tarde. Fazia tempo que não rolava um Vasco e Palmeiras e tudo mais, né? Foi até um jogo movimentado, um jogo bacana. E um jogo que tem muita coisa para analisar. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser legal porque vai dar pra gente refletir sobre várias questões desse Palmeiras, desse time, de questões coletivas, questões individuais, desse jogo, enfim, tem muita coisa, vocês já devem imaginar. Até o jogo terminou com um gosto meio amargo na minha visão, porque tem coisas positivas e coisas negativas, uma não anula a outra, eu preciso falar das duas aqui com vocês, então já vai deixando seu likezinho aí, você que veio pra acompanhar esse pós-jogo, eu tenho certeza que você também saiu dessa partida com muitas dúvidas em relação à atuação do Palmeiras e algumas certezas também, e a gente tá aqui pra falar sobre tudo isso, então já deixa o seu like pra começar e vamos conversar. Rapaziada, antes de falar propriamente de como o Palmeiras entrou no jogo e tudo mais, eu queria pontuar algumas questões. Primeiro, maravilhoso o poder de reação do Palmeiras, a força mental do Palmeiras, a força psicológica do Palmeiras. Eu falei isso no pós-jogo contra o Cerro Porteño também, no meio de semana. Eu nunca vou deixar de enaltecer esse tipo de coisa, porque realmente o Palmeiras é um time muito forte nesse sentido, muito aguerrido nesse sentido, e um time que não dá o braço a torcer, mesmo saindo perdendo, mesmo tomando 2 gols, é um time que tem muita força pra voltar pro jogo, certo? Muita. E isso deu pra ver mais uma vez no Maracanã, e eu acho que é um ponto super positivo, e é por isso que virou o time da virada e tudo mais, e é por isso que o Palmeiras consegue tantas viradas e consegue voltar no placar mesmo perdendo, mesmo em contextos adversos e tudo mais. Eu nunca vou deixar de enaltecer isso. Porém, nos últimos 7 jogos o Palmeiras sofreu gol em 6 deles, certo? Menos no segundo jogo da final, ali o 4-0 contra o Água Santa, esse foi o único jogo que o Palmeiras não sofreu gols. O resto dos últimos 7 jogos sofreu gol em todos. E o Palmeiras, é muito legal o Palmeiras ser o time da virada, é muito legal o Palmeiras ter poder de reação, mas o Palmeiras não precisa reagir no placar se o Palmeiras não sair atrás do placar. Vocês concordam comigo? E eu acho que todo mundo gosta de ver o Palmeiras voltando e virando o jogo e tudo mais, mas todo mundo preferia que o Palmeiras não precisasse virar o jogo. Eu, você, o Abel, os jogadores, todo mundo, ninguém quer sair atrás do placar, então a gente precisa conversar sobre isso. Porque desde o jogo lá na Supercopa contra o Flamengo, que foi aquele 4-3, eu tenho falado repetidamente aqui, quem acompanha todas as análises pós-jogo sabe, esses placares bailarinos de faz 3 e sofre 2, faz 4 e sofre 3, faz 2 e sofre 1, hoje 2-2 e tudo mais, às vezes é legal, o pessoal fala é bonito, muitos gols e tudo mais, mas até que ponto isso é positivo pro Palmeiras, pensando no longo prazo, né? Muito legal o Palmeiras ter o poder de reação, o Palmeiras marcar os seus gols e tudo mais, mas até que ponto a gente não precisa falar dessa fragilidade defensiva? Porque o próprio Abel Ferreira, ele já falou, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Então, se isso é verdade, se o Abel acredita mesmo nisso, como é que fica o Palmeiras com essa fragilidade defensiva? O Palmeiras vai continuar ganhando jogos e perdendo campeonatos? Sabe, não que o Palmeiras esteja perdendo campeonatos, né? Está vencendo campeonatos, até pela força desse time, enfim, não preciso me repetir. Mas eu acho que a gente precisa pensar no longo prazo dessa temporada. A fragilidade defensiva é uma questão que a gente precisa sim discutir. Até que ponto esse placar bailarino vai ser positivo pro Palmeiras, né? De fazer 2 e tomar 1, de tomar 2 e fazer 3 e tudo mais. E se num jogo a bola não entrar, né? E se num jogo que o Palmeiras toma 2 hoje, como tomou contra o Vasco, na hora de empatar o jogo, o atacante tá num dia ruim, o cara acordou, dormiu mal, perde o gol. E aí o Palmeiras perde a partida. A gente vai ter que se agarrar nisso, se agarrar nessa força e tudo mais. Ela é muito importante, mas a gente precisa corrigir o que precisa ser corrigido. Então eu queria já começar o vídeo falando sobre isso, eu vou falar mais ao final do vídeo também. Indo agora pro jogo, voltando pra atuação do Palmeiras, o Abel, eu vou falar o Abel, mas é o João Martins, tá? O João Martins que tava na beira do campo hoje, entra com uma alteração, mais de uma alteração inclusive, mas eu digo estruturalmente. O Palmeiras entra com um trio de volantes /meias ali, com Zé Rafael, Richard Rios e Gabriel Menino, com mais Dudu, Arthur e Navarro na frente, Garcia na lateral direita, Piquerez voltando na esquerda, enfim. E qual que foi a ideia do Palmeiras, ofensivamente e defensivamente, com essa trinca de meio-campistas, certo? Ofensivamente, você tinha Gabriel Menino e Richard Rios sendo que meio
que uma balança quando o Palmeiras tinha a bola. Então o Richard um pouco mais pela direita, o Menino um pouco mais pela esquerda. O Palmeiras saía jogando com os dois zagueiros, e mais o Garcia, que ficava para fazer essa saída, junto com os zagueiros, e aí o Zé Rafael à frente. Quando o Palmeiras saía jogando pela direita, o Richard Rios vinha, o Gabriel Menino ia, ocupar as costas dos volantes. Quando saía jogando pela esquerda, o Gabriel Menino vinha, o Richard ia, entendeu? Essa balança. Quando um vinha, o outro ocupava as costas dos volantes e vice-versa. Ficou meio que rolando essa balança, enquanto o Arthur ficava bem aberto pela direita, né, como eu disse, com o Garcia recuado. Pela esquerda você tinha Dudu e Piquerez trocando a todo momento, então às vezes Dudu aberto, Piquerez por dentro, Dudu por dentro, Piquerez aberto, enfim, e o Navarro lá na frente. Essa era a ideia ofensivamente. Mais uma vez, ideia, certo? Eu não tô falando se a execução foi boa ou não. Estou apresentando pra vocês a ideia do Palmeiras. É pra isso que eu tô aqui, né? Pra tentar te aproximar aí do lado tático do jogo, pra gente entender o que pensa o treinador do Palmeiras. E aí, defensivamente, o que esse trio de meio-campistas provocou no jogo? Não é só a questão de ter um jogador a mais com uma característica mais defensiva, digamos assim, que seria o Richard Rios, ter 3 volantes, digamos assim. Não é só isso, não é só a característica individual. É você marcar individualmente o trio do Vasco. Então o Vasco joga com um trio de meio-campistas e o Palmeiras, usando esse trio, espelhou o trio do Vasco. Então você tinha o Menino junto com o Rodrigo, volante do Vasco, o Richard Rios sempre com o Andrei, o Zé Rafael com o Jair no começo do jogo, depois o Zé Rafael passa a marcar mais o Rodrigo, enfim, mas o Palmeiras sempre nessa marcação individual, e no resto do campo a mesma coisa, porque os pontas do Palmeiras marcavam os laterais do Vasco, os laterais do Palmeiras marcavam os pontas do Vasco, você tinha o Pedro Raul com os 2 zagueiros do Palmeiras, Gomes e Murilo, então uma superioridade numérica nesse sentido, e o Navarro marcando os 2 zagueiros do Vasco. Essa era a ideia do Palmeiras. E o que isso provoca? Esse jogo espelhado, esse jogo de muitos duelos individuais. Uma disputa, né? Um jogo muito disputado, uma disputa muito igual foi assim aí nos primeiros 25 minutos, primeira meia hora de jogo. Então, quando o Vasco atacava, o Palmeiras estava marcando espelhado e conseguia anular o ataque do Vasco a partir dessa marcação individual. E quando o Vasco estava marcando, o Palmeiras atacando, o Vasco marcava um pouco mais baixo, num 4-4-2, com o Andrei Santos fechando o lado esquerdo e o Alex Teixeira mais solto para essa puxada de contra-ataque, que é exatamente assim que sai o gol do Vasco. E aí a gente precisa conversar sobre o gol do Vasco. Esse vídeo vai ficar um pouco maior do que o normal, tá? Mas é porque tem muita coisa pra gente discutir. O primeiro gol do Vasco, eu sei que muita gente falou sobre o Murilo, a falha do Murilo, dele abaixar ali, a bola passa, o Pedro Raul faz o gol e tudo mais, e realmente é uma falha que existe, mas eu queria olhar para um pouco além disso, não quero olhar só para a falha do Murilo. Por quê? Tem mais coisa por trás. O gol, ele sai a partir de um ataque do Palmeiras, que o Palmeiras já tá atacando meio desprotegido, certo? Então, no futebol, o jogo de futebol, ele é cíclico. Você ataca pensando em como se defender e defende pensando em como atacar quando recuperar a bola. É uma coisa que é um ciclo, certo? E o Palmeiras atacou desprotegendo a sua defesa, digamos assim. Atacou sem se preocupar muito bem como ia se defender quando perdesse a bola. E aí o Palmeiras perde a bola e tava atacando com os 2 laterais bem abertos, Dudu, Arthur e Navarro por dentro, enfim, o trio de meio-campistas ainda ali meio por trás, tá? A defesa tava um pouco desprotegida. Esse é um contexto importante. Aí a gente tem 3 erros capitais pro gol sair. Primeiro, o erro do Dudu na tomada de decisão. Eu não sei o que ele tentou fazer, não sei se ele tentou chutar, se ele tentou cruzar. Só sei que foi uma execução péssima e isso cedeu o contra-ataque pro Vasco. Erro número 1. O erro número 3 vai ser, claro, o do Murilo, a falha do Murilo ali no cruzamento. Mas tem um erro número 2 também, que é muito importante, que a partir do momento em que o Vasco recupera a bola, e se você pegar o lance, você vai ver isso, tem uma pressão pós-perda totalmente descoordenada do Palmeiras nessa transição defensiva, porque o Jair, ele recebe essa bola, o Jair que vai fazer o lançamento para o Alex Teixeira, o Jair recebe essa bola, e se você olhar o lance, você vai perceber, tem o Zé Rafael e o Menino vindo em direção a ele. Então, os dois podiam pressionar o Jair e impedir o lançamento da bola, ou os dois podiam recompor, e já que não vai ter pressão na bola, a gente recompõe e não deixa a bola chegar lá atrás, né, nas costas da defesa do Palmeiras, ou um podia pressionar e o outro recompor, enfim, os dois não fizeram nada, os dois fizeram aquela marcação meio sombra, foram, mas não foram, foram meio que pressionar, só que não pressionaram o suficiente para impedir o lançamento, e aí a bola chega no Alex Teixeira, certo? Então, vocês estão vendo como não é simples? Quando a gente fala de erros defensivos do Palmeiras, não é uma coisa preto no branco, né? Não é tipo, foi a falha do Murilo, pronto, não é só isso, tem muita coisa que vai desencadeando e tudo mais.
E aí o Palmeiras toma esse gol, e como o jogo era um jogo de duelos, né, como eu disse, de muito duelo, de muito 1 contra 1, se o Palmeiras perde essa intensidade nos duelos, o Palmeiras começa a definhar na partida. Foi isso que aconteceu. O Palmeiras diminui o ritmo, perde a intensidade nos duelos e acaba piorando, acaba não conseguindo ter domínio, e aí vem o segundo gol do Vasco. E é o que eu falei, né? Mais uma vez, quando a gente vai pro segundo gol do Vasco, os duelos. O que acontece no segundo gol do Vasco? O Arthur perde o duelo com o Lucas Piton pelo lado esquerdo, né? Primeiro duelo já perdido. O Gustavo Gomes estava junto com o Pedro Raul. Como o Piton conseguiu sair do Arthur, o Gustavo Gomes vem fazer a cobertura. E o Pedro Raul vai para a área. Nesse momento que o Pedro Raul vai para a área, o Palmeiras está numa marcação de 2-2. É Murilo e Piquerez pro lado do Palmeiras, Pedro Raul e Gabriel Peck pro lado do Vasco. Então, a partir do momento que o Gomes larga a marcação do Pedro Raul para fazer a cobertura, é menino grudar no... O Murilo, grudar no Pedro Raul e o Piquerez ficar no Gabriel Peck, que era quem ele devia estar marcando. E o que acontece a partir do momento que sai o cruzamento? O Murilo não marca o Pedro Raul, não marca ninguém, na verdade, fica ali marcando o espaço, e o Piquerez não acompanha o Gabriel Peck, que passa nas costas dele. Então, nenhum dos dois marca ninguém, o Pedro Raul cabeceia com liberdade, o Gabriel Peck chuta com liberdade no rebote. Mais uma vez, não é um erro de uma pessoa só, não é o erro de um jogador, não foi só o Arthur que tomou o drible, não é uma coisa só. É uma grande cadeia de erros coletivos, individuais, enfim, é muita coisa pra gente analisar. Por isso que o vídeo tá maior do que o normal. Mas, enfim, dito tudo isso, ditas as partes negativas defensivas, no final do primeiro tempo o Palmeiras já começa a reagir com o gol do Navarro, que é um lance interessante, que o Palmeiras pesa bastante a área do Vasco, vocês vão perceber que tem 4 jogadores do Palmeiras na área do Vasco naquele momento, e mérito pro Navarro, o cabeceio dele foi sensacional, certo? E o Palmeiras vai até no lucro para esse segundo tempo com o 2-1. É um segundo tempo que o Palmeiras começa absolutamente instalado no ataque e com um ritmo mais alto para conseguir o gol de empate, para conseguir a virada e tudo mais. Então, até a saída de 3 no início, que é tão clássica do Palmeiras, ela fica meio descaracterizada, porque você tem os dois zagueiros, o Zé Rafael à frente, e ambos os laterais atacam. Pela direita, o Garcia ataca bem aberto, com o Arthur vindo mais por dentro e o Richard Rios chegando por ali também. E pela esquerda, o Piquerez ataca muito por dentro para o Dudu poder ter essa opção de ficar aberto e ter o 1 contra 1. E o menino ainda circulando por ali, certo? Mais o Navarro. Depois o Navarro entra, o Lopes, perdão, entra no lugar do menino, e aí você pesa ainda mais a área, né, com o Navarro fazendo essa função do menino, e você coloca mais um jogador de boa estatura, mais um jogador de boa bola aérea, enfim, para pesar mais a área do Vasco, que é justamente como sai o segundo gol do Palmeiras. Essa estratégia no caso funciona, porque como sai o segundo gol, o gol de empate? Uma jogada pela esquerda, que a parte do 1 contra 1 do Dudu, então vocês percebem na jogada, o Piquerez ataca por dentro, leva o marcador, o Dudu tem 1 contra 1, cruza na segunda trave e o Palmeiras está pesando a área com 3 jogadores, então a área mais pesada ali na segunda trave, justamente quem? O Flaco Lopes, que é o centroavante que entrou, e os 2 jogadores que estavam atacando pelo lado direito, né, o Richard Rios e o Arthur. Ataque pelo lado esquerdo, os jogadores da direita pesam a área nessa inversão e o Arthur faz o gol de cabeça. Enfim, assim o Palmeiras conseguiu empatar e de fato a estratégia para o empate funcionou, tá? E aí, quando o psicológico vira a favor do Palmeiras, né, a intensidade volta a ficar lá em cima, os duelos voltam a ser nossos, o Palmeiras volta pro jogo, o Palmeiras cria chances e cria, tá? Cria chance para virar, com o Dudu em transição ofensiva, o Dudu perdeu algumas boas chances, com cruzamentos, teve uma do Navarro, inclusive, logo depois que o Palmeiras empata, que o Navarro não alcança o cruzamento, enfim, o Palmeiras teve sim oportunidades para virar o jogo, mas o treinador do Vasco ali faz algumas substituições para tentar controlar melhor essa pressão do Palmeiras, né, colocando o Figueiredo, colocando o Andrei Santos como um primeiro volante, enfim, são substituições que funcionam de fato para controlar esse domínio do Palmeiras. O Palmeiras também faz algumas substituições para tentar equilibrar um pouco mais o time, então colocando o Fabinho, por exemplo, colocando o Endrick, depois entram os garotos, John e Luiz Guilherme e tudo mais, e mesmo assim, depois do jogo ficando mais equilibrado, mesmo assim o Palmeiras teve chances, como eu disse, para poder vencer o jogo, e até o Vasco teve uma também no chute do Puma Rodrigues num contra-ataque deles. Então, no fim das contas, foi um jogo muito equilibrado, o empate foi justo, na minha visão, né? Não que tenha injustiça em resultado, mas enfim, acho que o empate mostrou o que foi o jogo de fato.
Então, meus amigos, já falei demais, mas eu queria ir pros finalmentes, deixando claro mais um ponto, tá? Que é importante aqui. Então você vem aqui comigo. É óbvio que o contexto de hoje foi de enfrentar um Vasco animado, voltando à Série A, voltando a jogar na frente do seu torcedor, num Maracanã lotado, né? É um time que é organizado, esse time do Vasco é um time organizado, que tem bons jogadores. Foi um Palmeiras que fez testes, que tá fazendo testes, não só que teve desfalques como Veiga e Rony, que são desfalques muito importantes, desfalques que fazem toda a diferença, Veiga e Rony nesse time do Palmeiras, mas também outros jogadores que foram poupados, o Marcos Rocha ficou no banco, o Flaco Lopes que vinha jogando, vinha fazendo gol também, foi poupado nesse jogo, Abel fez esse rodízio no elenco e testou a trinca de meias, testou Navarro na frente mais uma vez, dando oportunidade, testou Garcia, testou Piquerez voltando para lateral esquerda, então, é claro, tem todo esse contexto, tá? Não tô falando né, eu não tô ignorando esse contexto de um bom adversário que o Palmeiras enfrentou, de uma dificuldade que o Palmeiras tinha em descansar o elenco, muitos jogos no mês. Também não tá nada perdido, assim. No Brasileirão, o Palmeiras jogou 2 jogos, uma vitória em casa e um empate fora. Tá tudo sob controle nesse sentido. Eu não tô ignorando isso. Isso tudo é importante de ser falado, sim. E é por isso que eu estou falando, inclusive. Mas eu não posso ignorar também o que foi o jogo. Eu não posso ignorar o que foi o jogo e o que é essa fase defensiva do Palmeiras que eu comentei lá no início, de gols sofridos em 6 das últimas 7 partidas. De todas essas falhas que eu dissequei aqui dos gols do Vasco no jogo, que não é de um só, é muita coisa envolvida. É falha coletiva, é falha individual, é falha de jogador, é falha de não ter o camisa 5, é falha coletiva que o técnico precisa corrigir, sabe? Não adianta apontar dedo agora. É hora de entender o que precisa ser corrigido e entender o que tá sendo feito certo também. E o meu quadro caiu. Mas eu não vou cortar, não quero nem saber. Já tô 17 minutos gravando. Eu que não vou gravar de novo, olha só que beleza. Quem ficou até aqui viu essa beleza. Espero que não tenha quebrado, pelo amor de Deus. Mas enfim, vale o seu like, vai. Você que ficou até aqui viu o quadro caindo, deixa o seu likezinho aí. Ai, que beleza. Enfim, no resumo das coisas é isso. Muito bacana a força do Palmeiras pra reverter, pra conseguir empatar, né? Dessa vez não conseguiu ser o time da virada, mas a gente não pode ignorar os erros defensivos também. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. É isso que eu venho tentar trazer pra você sempre logo depois das partidas pra gente analisar junto, certo? Pra finalizar então que o vídeo já tá grande, só pra falar de destaques individuais rapidamente, meus amigos. Primeiro, os autores dos gols, acho que foram gols muito importantes para Navarro e Arthur. Navarro ganhando cada vez mais confiança e muito importante o Arthur já fazer o gol aí, né, nessa volta dele pro Palmeiras, não ficar com esse peso nas costas, muito bacana isso. Ponto bacana. Richard Rios, acho que fez. Tá muito solto, né? É um cara que não sentiu o peso, tá se soltando cada vez mais, tende a ganhar cada vez mais minutos. Legal também, vale o destaque. Fabinho, acho que entrou muito bem, tá? Eu acho que é um bom jogador pra ser esse camisa 5 aí, pra ganhar minutos. Enfim, olho nele. Gostei do Fabinho. E pra fechar, chovendo molhado falar de Gustavo Gomes, né? Mais uma partida espetacular do Gomes. Enfim, não tenho o que falar. Contra o Cerro, contra o Vasco, o cara é um monstro. É isso, meus amigos. Desculpa aí pelo vídeo longo, falei muito. Acho que até tem algumas questões que valeriam eu fazer um vídeo só sobre elas, né, ao longo da semana. Então, se tem alguma dessas questões que você queira que eu analise melhor, talvez os gols sofridos, eu possa mostrar os lances, ou enfim, qualquer coisa que eu falei aqui, se você quiser que eu faça um vídeo mais específico, você comente aí. E claro, fique à vontade também para comentar sua opinião sobre o jogo, suas dúvidas, suas sugestões, críticas, elogios, o que você quiser. O campo está aberto e a minha garganta já está doendo de tanto falar aqui pra vocês, mas é meu compromisso vir aqui sempre depois dos jogos trazer análise pra vocês, então vale o seu like, vale a sua inscrição. Fechou, rapaziada? No mais é isso, vejo todos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.